Fala pessoal, estamos começando mais um Podway, o podcast da rede de suplementos que mais cresce no Brasil. E aqui no podcast a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o mercado fitness, wellness, mercado da suplementação, da saudabilidade e lógico, a gente traz convidados especiais sempre para estar debatendo aqui esses assuntos. Eu sou o Rian, gestor e sócio da Way Suplementos e mais uma vez estou tendo a oportunidade de conduzir esse podcast aqui com duas pessoas especiais. Eu vou apresentar os convidados, mas vai ser um prazer deixar eles se apresentarem em seguida para falar o que a gente vai conduzir. No podcast de hoje a gente vai falar diversos assuntos, né, sobre suplementação, sobre academias, Niterói, Rio de Janeiro, o mercado, né, de profissionais de educação física e também de franquia, de oportunidade de negócio, investimento, enfim. E espero que você curta com a gente e fique até o final, hein? O primeiro convidado de hoje é o Luciano Gomes, que é profissional de educação física e nutricionista. Prazer, Luciano. Obrigado pela tua presença aqui. Bom, eu que agradeço estar aqui com vocês hoje, né, com o Juliano, com o Rian. Eu acho que vai ser um bate-papo legal, porque a gente vai falar de coisas que estão acontecendo na atualidade. E o principal de tudo, que eu acho que é o que move o mundo, que é a saúde. E eu acho que tudo isso está envolvido com a saúde. Então acho que hoje vai ser um bate-papo aí bem interessante para você que está assistindo a gente. Fica ligado aí que vai ser muito bom. Perfeito. E foi através da saúde que reuniu nós três aqui e falaremos de alguns possíveis projetos que vão surgir. E junto com o Luciano, está aqui Juliano Raimundo, que é empresário aqui do Rio de Janeiro e também franqueado da Trackfield. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Rian. Obrigado por ter nos recebido aqui, né? Falar desse assunto aí tão pertinente que é a saúde, né? De todas as formas, cada um aqui atua um pouquinho, né? Como um todo. Exatamente. Né? E legal falar com o Juliano. O Juliano é um forte parceiro através da Trackfield com a Way Suplementos. Esse ano, quantos eventos assim? Acho que a gente já chegou nos 40 eventos juntos, que a gente conseguiu apoiar, né? Exatamente. E o Juliano tem a meta até o final do ano, são 100 eventos que vocês vão realizar? A nossa meta é ousada, 100 eventos. Então, né? dá pra ver o quanto o mercado ele tá movimentando, né? A Trackfield tem essa iniciativa aí de fazer o Trackfield Experience, que acho que vale a pena você falar. E que junto, acho que diferentes profissionais, né? Eu lembro da gente já ter apoiado evento de yoga, evento de beach tênis, evento de tênis, evento de corrida, enfim, dentro de academias, de diferentes iniciativas e de profissionais do mercado. E acho que, Luciano, você que é professor, né, Luciano? Se puder apresentar um pouquinho pra gente. E a gente conversando um pouco antes aqui, o Luciano é um cara muito antenado no mercado. Quando a gente fala de academia, ele fala assim, eu já conheço fulano, eu sei como é que é a academia, como é que é a situação. E acho que ajuda também a gente, aí eu falo, eu e o Juliano, como investidor no negócio, como empreendedor no mercado que a gente está, que é muito similar, né, a Trackfield, com o público que é muito similar com a Way Suplementos, consumidores de nutrição. O que você enxerga, Luciano, em relação ao mercado, essa crescente de academia? Pra gente é positivo, com certeza simboliza o que a população como um todo está cada vez mais investindo na saudabilidade, na atividade física. O que na sua visão aí como professor, como profissional de educação física, tem visto aí do mercado que pra gente já ilumina como ponto positivo? Às vezes empreender no Brasil é meio complicado, mas quando a gente vê essa movimentação, a gente fica feliz que a gente pelo menos está empreendendo no segmento correto. Bom, primeiro, logicamente, agradecer a vocês também por proporcionar esses eventos, né, de ser parceiros de agentes de saúde, que são os profissionais de educação física, os nutricionistas. Então, isso aí fortalece não só a marca, né, logicamente, de vocês, que também é o propósito, mas fortalece também todos esses profissionais que vão estar junto com vocês fazendo essas parcerias. Em relação ao mercado, a gente teve um boom muito grande, né? A gente, infelizmente, ainda tem um percentual muito pequeno de praticantes de atividade física dentro de academia, né? A gente tem aí uma base de 6 a 8% de pessoas que praticam atividade física dentro de academia, mas ao mesmo tempo a gente já tem 30 a 40% de pessoas que praticam atividade física. Isso já é bem legal, porque já chega ao ar livre, como um todo. Já chega na praças, praias, né? Caminhadas na rua, né? Qualquer tipo de movimento, esporte, qualquer tipo de movimento te tira da inércia ali e te tira do sedentarismo. Isso já é um bom sinal, né, de ter pelo menos a metade da população brasileira fazendo alguma coisa. Mas as academias realmente ainda têm um percentual pequeno, mesmo com o efeito rede e o efeito pandemia, né? O efeito pandemia, a pandemia logicamente não é nada positivo, sim, mas o efeito positivo foi a procura de pessoas, porque a gente viu que pessoas que mais sofriam com a Covid, né, por ser uma doença viral e você ter que ficar brigando contra o vírus com o teu corpo, a arma que você tinha era o teu corpo, porque não existia medicamento nem vacina na época.
e pessoas que não se movimentavam muito. Existe a questão das comorbidades, mas muito mais pessoas que não se movimentavam sofreram um pouco mais e, infelizmente, algumas chegaram a óbito. Então, pós-pandemia teve um boom muito grande de pessoas procurando. Uma outra coisa muito legal, né, que eu vejo é indicação dos médicos, né, e inclusive de vários segmentos, ginecologia, psiquiatria, clínico geral, até pediatria, né, porque a gente infelizmente tem muitas crianças obesas devido a uma má alimentação e a correria do dia a dia. E essa indicação dos médicos pra gente é muito interessante, porque, querendo ou não, o médico é uma autoridade. A galera acaba respeitando. A iniciar uma atividade. A indicação de iniciar uma atividade que aquilo vai ajudar no tratamento que aquela pessoa esteja fazendo naquele momento. Seja pessoas com câncer, pessoas com colesterol alto, né? Desde doenças mais complicadas até doenças pequenas. Mas a atividade física ajuda nisso. Então, e a alimentação também. Então, quando você vê profissionais de outras áreas da saúde fazendo, né, esse link entre uma profissão ou outra, entre uma coisa ou outra, engrandece muito. Em relação às academias, logicamente, se teve um boom no mercado fitness, né, de pessoas procurando academias, os empresários, logicamente, viram uma oportunidade ali e começaram a abrir muitas academias. E aí eu vou deixar aqui uma opinião minha, né? Em relação, se a gente for parar para pensar, em relação aos profissionais, isso é maravilhoso, porque é um campo muito maior de trabalho, né? Tanto para trabalhar na empresa, como para fazer o seu trabalho lá do EUSA, que é o personal trainer, que talvez seja uma das mais ou a mais rentável do profissional de educação física. O nutricionista também enxerga essa oportunidade. O meu consultório mesmo é dentro de uma academia e tem outras pessoas que atendem dentro de academia, e é legal porque... E a gente tem uma visão assim que quando você vai atender dentro de uma academia, você vai atender só a parte esportiva, né? E na verdade não. Hoje a procura, uma coisa muito legal que a procura das pessoas em relação à atividade física está muito mais por uma questão de saúde, né? Antigamente, e eu vim lá de trás, né? Eu brinco que eu sou old school, raiz. Eu venho, né? Comecei a trabalhar em academia já tem 25 anos. Então, 99% das pessoas era aquela galera, né? O homem que procurava academia para ficar mais forte, a mulher também que procurava para ter um ganho ali de coxa, de glúteo, diminuição de abdômen, aquela pessoa que procurava por emagrecimento. Essas pessoas continuam procurando, mas hoje a gente tem aquela galera que vai e o único objetivo daquela pessoa é se movimentar. Muitas pelo social também, a pandemia trouxe muito isso, e a tecnologia traz muito isso, uma grande quantidade de pessoas ansiosas. Só para deixar um dado aqui, o dado até do meu consultório, eu fui buscar até uma formação em psicanálise por isso. No meu primeiro ano de consultório, 30% pelo menos das pessoas que entravam lá tomavam ansiolíticos ou antidepressivos. E o que mais me impactou, adolescentes e crianças também, nesse meio desses 30%. E aí aquilo ali me impactou muito. Eu busquei até uma formação em psicanálise para poder me ajudar dentro do consultório, me ajudou muito. Então essas pessoas hoje procuram atividade física para... realmente é a saúde mental, né? Aí a gente fala de saúde, saúde não é só ausência de doença, saúde é um bem-estar biopsicossocial, então você tem que estar fisiologicamente bem, mentalmente bem, fisicamente bem. E aí quando a gente passa para os empresários fitness, aí já é uma briga maior, né? Porque hoje você tem não só uma quantidade muito grande de academias, eu vou falar nível Niterói e Rio, porque é a área que eu transito mais. E aí você tem que ter empresas sérias, empresas corretas e uma boa gestão para você poder se manter. Não só o empresário individual, como as próprias redes. Então acho que é isso. Eu acho que pensando nos profissionais, eu acho sensacional. Eu acho que cada dia vai ficar melhor, que o campo vai abrir muito mais. E pensando no empresário, se o cara estiver bem estruturado, né, e tiver uma gestão que seja uma gestão correta, eu acho que ele também vai performar. E é engraçado que, não sei se, Juliano, você tem seu CRM lá, você consegue entender um pouco do seu cliente. A gente viu exatamente isso que você falou, essa mudança em relação ao perfil de cliente, quando eu falo de loja de suplemento que entravam, que antigamente existia ainda o tabu, né? A loja de suplemento é o cara que é o maromba, que tá de camiseta e chinelo de dedo que vai atender, e lá só vende bomba, antigamente existia. E como o público que entra numa loja, cara, mudou de forma assim, drástica, de como a busca pela longevidade, né? Eu chegar na terceira idade ali, na melhor idade, com flexibilidade, com movimentação ali para cuidar do meu neto, para funcionalidade, aumentou muito. Aí eu acho que até na academia a gente consegue ver, né? Esses horários, como é que aumentou a frequência ali de um público às vezes
mais velho ali, que busca ali a longevidade, não aquele que era antigamente, que você falou que assim, pô, raiz, que era só buscando a parte da academia para crescer, para enfim. Você consegue enxergar também, o Juliano, na track field existe essa movimentação? Como é que vocês se comunicam? Qual tipo de público vocês buscam lá? Com certeza, eu ia até pontuar isso, né? E depois eu quero fazer até uma pergunta para o Luciano em relação ao mercado. Mas a gente percebe muito na ponta, né? Eu acho que o varejo como um todo ele é o primeiro segmento que sente essas mudanças na ponta. Então, num pós-pandemia, a gente teve uma crescente muito grande, né, de diversificações de público, vamos dizer assim, né, de expansão de público consumindo a nossa marca. Então, por exemplo, é uma marca que existe há 40 anos e ela nasceu no esporte, então ela busca sempre performance e a gente projeta e perpetua atividades e eventos esportivos. Mas no pós-pandemia, a gente tinha um público 60-65% feminino no pré-pandemia, vamos dizer assim, e no pós-pandemia, e ali no público entre 35 e 45, né? Era o público da faixa A lá de venda. Hoje isso está totalmente mais dissipado. Hoje está praticamente equilibrado o mix, né? Então hoje o masculino e o feminino tinha um desequilíbrio, né? 65 para o feminino e 35 para o masculino. Hoje está muito equilibrado. Hoje a gente atende o 60 a mais em grande peso. Hoje, se eu puxar o CRM lá, eu não vou te dar um dado exato agora, mas vai ficar entre 15% a 20% os clientes 60 a mais. Então a faixa etária, né? A faixa etária é útil hoje dentro do nosso produto, né? Que ele comunica com as academias, ele comunica com a sinergia do público que consome hoje, né? O suplemento visando longevidade e saúde, né? E não só a performance de massa muscular ou emagrecimento, ele busca a longevidade. Hoje a gente está com um ramo muito maior, um mix muito maior até de produtos, né? Até em atividades específicas. Antigamente era muito focado na musculação e na corrida. Hoje a gente tem linhas aquáticas, linha para esporte aquático, linha kids. Então, hoje a gente atende basicamente cliente de 6 anos até a melhor idade, até os 100 mais, vai. A gente já teve clientes em loja de 99 anos, acompanhados, claro, com familiar. Mas hoje essa estatística está muito ampla, ela se mistura muito, não tem mais aquele perfil só do que quer maromba ou só do que quer malhar. Hoje a gente atende todos os públicos e hoje a vestimenta ela faz muito mais parte do dia, né? A gente teve essa modificação no pós-pandemia também, né? Os hábitos de trabalho mudaram, né? Com home office, enfim, ou escala flexível, né? Dia sim, dia não. Então hoje a Track and Field, além de ser uma roupa tecnológica voltada para o treino, hoje ela é uma marca de moda dentro do segmento. Então vocês provavelmente já repararam no dia a dia de vocês, Luciano principalmente também, que está inserido ali no dia a dia de academia, de treino. Hoje muitas pessoas saem do treino com a roupa do treino, ela vai fazer todas as outras atividades dela do dia, vai fazer call, vai fazer reunião, vai no mercado, enfim. Claro que você não, uma rotina que não exige uma roupa tão formal, mas hoje você tem, por exemplo, essa blusa que eu estou usando hoje a gente tem uma parte de não só de tecido tecnológico, né? Então isso aqui é um algodão que a gente vende hoje. Então o mix hoje está muito grande, tanto para faixa etária quanto para subsegmento dentro do wellness. Legal. Lá você, Luciano, na sua clínica, né, que você faz os seus atendimentos, também para o profissional, seja um profissional de academia ali que está no salão atendendo ali, quanto o nutricionista que está fazendo, também teve que se adaptar? Existiu, vocês sentiram essa mudança, por exemplo, de perfil de pessoas que buscavam lá ajuda profissional? O profissional ele também se adaptou no formato ali de atender, ele teve que buscar mais conhecimento, porque eu estava acostumado a atender um tipo de público. Agora começou a vir um público mais amplo, que nem você falou que aumentou o mix, ele também teve que se readequar? Você sentiu isso? Então, se a gente pegar um profissional que trabalhou lá atrás e que estava acostumado a atender só a galera da estética, esse profissional ele precisa se especializar de alguma forma, né? Uma quantidade de idosos, como o Juliano falou, hoje é muito grande, de pessoas 60 a mais que procuram academia, e muitas pela primeira vez, né? Porque essa galera antiga, eles não tinham essa cultura de academia. Tem até uns memes que a gente vê no Instagram, às vezes aparece, né? A galera da televisão, aí você bota o cara com 20
25 anos há 40 anos atrás. Aí você bota o cara com 35 hoje, o cara com 35 parece ser mais novo. Uma novela que tá passando na Globo agora, passa os atores da época e os atores de hoje. Os atores de hoje são mais velhos que os da época e parecem pelo menos 10 anos mais novos, né? Porque realmente, lógico que aqui vai entrar outras coisas, como por exemplo a questão da estética, que melhorou muito, né? Todo tratamento, tudo que se faz hoje. Mas o professor precisou se especializar. Você atende muito mais gestantes hoje, antigamente tinha muita... Engravidou, para de treinar, né? Você atende muita gente, por exemplo, com problemas de coluna, hérnia de disco. Antigamente tá com hérnia de disco, o ortopedista mandava ficar em casa deitado. Hoje você sabe, se você ficar em casa deitado, a hérnia vai piorar. Você precisa procurar uma academia. Você corrige ela com fortalecimento. Você corrige, né? Com fortalecimento. Quanto mais fraco tiver a musculatura, eu brinco que é aquela brincadeira quando a gente era criança, né? Cabo de guerra. Tá eu e você puxando aqui, tem o Juliano e outra pessoa puxando lá. Se eu soltar, você vai puxar sozinho. Então, vou dar o exemplo de vocês que fazem evento de corrida. O que eu pego lá no consultório de pessoas que vieram de lesão da corrida, e o cara fala, eu odeio musculação. Aí o que ele faz? Ele vai começar a correr. Em algum momento, lembra do cabo de guerra? A musculatura dele tá fraca, quem tá fazendo o esforço completo? Joelho, articulação. E aí, em algum momento, essa articulação vai gritar. Às vezes uma lesão mais séria, às vezes uma lesão mais tranquila. Quando ele lesiona, o que ele faz? O ortopedista. O ortopedista vai passar um medicamento e do medicamento ele vai passar pro físio. Quantas sessões? Sei lá, 10, 20. Acabou as 20 o físio, agora você precisa fortalecer. Aí tem que ir lá para musculação. Então ele fez o caminho inverso. Se talvez ele tivesse feito o caminho correto, ele não tivesse aquela lesão. Poderia ter? A gente não tem como adivinhar. Mas a probabilidade vai ser sempre menor. Então os profissionais tiveram que se adequar a esse tipo de pessoas que estão procurando academia. Idosos, gestantes, pessoas com problemas clínicos, alterações em exames bioquímicos, pessoas lesionadas em grande quantidade, que antigamente não iam para academia, lesionou, ficava tratando em casa e a musculatura vai ficando mais fraca ainda. Um outro fenômeno que o Juliano falou interessante, né? A procura que era muito maior feminina e depois equilibrou. Por quê? Porque realmente mulher normalmente se trata mais do que homem. Isso é fato. Isso continua sendo assim hoje. Só que, principalmente o pós-pandemia, obrigou o homem a se tratar. Então, quem não gostava de treinar, quem não gostava de ir à academia, né? Quem não gostava de estar preso ali a alguma coisa, porque, assim, se a gente parar para pensar, o processo realmente é complicado. Eu brinco que a gente vive nas duas palavras com final esso, que é o sucesso, que todo mundo quer chegar, mas o processo que ninguém quer passar, né? Então, assim, o processo de você sair para ir para uma academia, você tem que, às vezes, acordar muito cedo, tirar uma hora para estar lá, ter o custo, né, financeiro, se não for com personal, mas pelo menos pagar a mensalidade da academia. Então, tudo isso é um processo. E às vezes a pessoa não quer, às vezes tem que levar roupa, tomar banho, sair para ir para o trabalho. É um processo complicado. Quando você começa a fazer, né, você decide, né, tudo começa com uma decisão. Por isso que eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é sucesso é uma decisão. Porque você tem que decidir. Então, quando você decide que tem que ir, e aí você começa a obter sucesso, o que é obter sucesso? Diminuir o teu colesterol, diminuir a tua glicose e a tua glicada, ter mais disposição para o dia a dia, sentir menos dores nas costas quando acorda. E aí, quando você começa a ter esses resultados, aí você começa a se apaixonar pelo processo. Que ainda é duro, não deixou de ser. Só que aí você está vendo que está valendo a pena. Então, essa decisão precisa acontecer. Então, os profissionais também precisaram, de alguma forma, se capacitar para poder estar com essas pessoas que, entre aspas, não procuravam academia há 15, 20 anos atrás. Quando você falou mais cedo acho que falou, não lembro o número, 6 a 8% frequenta a academia. Existe alguma referência que você fala assim, cara, por exemplo, nos Estados Unidos é uma referência a nível mundial, porque 20, 30% já pratica? Tem algum número? Você tem números maiores em outros países, eu não vou ter os dados corretos aqui, mas você tem números maiores, mas nem todos são tão altos assim. Ainda pela questão exatamente do processo. Eu costumo dizer, quando você vai abrir uma academia, muitas das vezes, estou falando de academia porque foi um negócio, né? Qualquer negócio as pessoas têm essa mania. Mas assim, quando você vai abrir uma academia em geral, você se preocupa muito com o vizinho, né? Isso vai acontecer com a loja de suplemento, com a track field, não estou dizendo que vocês, né? Mas a grande maioria das pessoas se preocupam muito com o vizinho. E quando você tem um público de 90% pelo menos de pessoas que não praticam atividade física, você tem que se preocupar muito mais com o sofá, você tem que se preocupar muito mais com a Netflix. Eles estão tirando mais gente
Tô dando exemplo aqui de Netflix, até falei uma marca, mas assim, tô dando exemplo de qualquer streaming. Então, eles são muito mais concorrentes do que o vizinho. Até porque, se você continuar com esse público de 6 a 8%, que seja 10, 12, e continuar abrindo essa quantidade de academias que está abrindo, é só você fazer a gente estava conversando ainda agora sobre a questão populacional. Em algum momento, vai dividir por tanta gente que não vai ter quórum para você ter o break-even ali, o equilíbrio financeiro da empresa. Não vai ter jeito, porque você vai dividir. Então, se eu tenho 5 mil clientes aqui na minha academia, Luciano Gin, para mim tá bom. Mas aí, se do lado abrir a Rian Gin, 5.500 já vai uma parcela para sua. Qual parcela? Não sei, vai depender do meu trabalho. E aí, Juliano Gin abriu do meu lado aqui. Então, eu já divido para 3. Se eu não aumentar esse público de 6 a 8%, e isso é um trabalho dos profissionais, é um trabalho dos empresários, quem está abrindo, para fazer coisas diferentes. Não fazer o que todo mundo já faz. É o famoso, isso, vou deixar aqui a dica de um livro, que é a Estratégia do Oceano Azul, que mostra muito que você tem que pescar no oceano que ninguém pesca. Se você pescar no que todo mundo pesca, se você for muito bom, ok. Se você for só bom vai ter um monte. Você é bom, ele é bom, eu sou bom, ela é boa, todo mundo é bom. Agora você vai dividir com todo, mesmo que você não seja até melhor do que os outros, mas os outros também são bons. Em algum momento alguém vai enxergar isso. Então, para você sair desse círculo e começar a ganhar dinheiro com aquele negócio tem que ter algo diferente. Um grande exemplo, quem foi na IRSA agora, estrutura. Né? As grandes redes sempre apostaram muito na estrutura. Né? Até por uma questão de aporte financeiro, fica mais fácil você apostar na estrutura. Vai acabar isso, porque hoje você está comprando aparelho a R$8.000. Aparelho que custava antigamente R$50 mil. Que era um diferencial para elas. Era um diferencial para as redes. Está acessível para todos. Se a gente quiser montar uma academia aqui amanhã ou depois, a gente tem acesso a botar um bom aparelhagem. Então deixa de ser um diferencial. Então vai ter que buscar uma outra coisa. Atendimento, tecnologia. Aí cada um vai diferencial enxergar. Vão ser as estratégias de varejo, né? Que a gente quebra a cabeça todos os dias para atender melhor o nosso cliente e resolver o problema dele. Né? Exato, isso aí. Mas puxando o gancho, que eu queria te fazer uma pergunta. Aqui especificamente, acho que todo mundo, né, nós três aqui frequentamos e moramos em Niterói, mas eu tenho a impressão de que em Niterói, puxando o gancho da academia, né, do volume de academia, né, o próprio Rian também planilha muito isso. A impressão que eu tenho é que Niterói não está dentro dessa estatística, né? Que cá fora, né? 6 a 8% malham. A impressão que em Niterói é que 30%, 40% malham. Então, assim, eu acho que na questão saúde, né? Uma cidade que ela está avançada nessa questão de respirar a saúde. Porque você circula ali, enfim, não só em Caraí, mas em vários bairros da cidade. A impressão que eu tenho é que pelo menos 20% a 30% das pessoas estão dentro de uma academia pela quantidade e pela volumetria hoje de alunos que tem numa academia. Então, perguntar mesmo se tem uma noção desse dado estatístico do município, né? Porque o nacional a gente tem, é uma referência, né? É factível, mas isso é uma percepção minha, tá? Percepção que eu queria perguntar ao Luciano, né? Até por questões estratégicas. Onde você acha que isso vai parar? Né, seria a primeira pergunta. E eu acho que o niteroense ele tá acima dessa média, pelo menos é uma impressão minha. Então, vou começar pela segunda pergunta. Às vezes é impressão. Eu vou te falar por quê. Niterói hoje, o único dado que eu posso te dar é que ele tem uma base de quase 200 centros de atividade física. Não são academias diretamente. Aí vai entrar academia, estúdio, né, boxe de crossfit e tudo mais. Se a gente parar para pensar, vamos fazer uma média... fazer uma matemática rápida aqui, vamos supor que cada um desses centros tem 1.000 clientes. Então, 200 vezes 1.000 são 200 mil. Eu não sei qual é a população de 517 mil. Então, olhei ontem, por coincidência. Por coincidência. Então a gente teria 20% aí. Só que a gente sabe que não tem 1.000. Um estúdio às vezes tem 100 clientes. Né? Como também tem academias que tem 3, 4, 5 mil clientes. Então eu acredito que Niterói, se ele estiver acima, é pouca coisa, não chega a 20%, 30% não. Agora, o que você enxerga de Niterói é igual eu enxergo. Niterói é uma cidade realmente da atividade física. Você vai na praia de Caraí, por exemplo, qualquer sábado, domingo que você for de manhã, qualquer dia da semana que você for, inclusive no inverno, com aquele vento que estava... Nós tivemos um inverno talvez hoje que talvez nunca tivemos aí. Então, inclusive no inverno a gente tem muita gente praticando. E aí, talvez passe dessa margem de 30% a 40% que eu falei. Porque realmente, e aí eu tô contando o cara que faz só a caminhada, né? Que vai naquela ginástica lá da praça, que tem no Campo São Bento ali, em outras praças. O cara que faz beach tênis, então, futevôlei. Todos esses caras vão entrar. Então, talvez essa estatística eu acredito.
Na estatística da academia, eu acho que não passa muito. Se passar, chega a 10, 12, não passa muito não. Porque os centros eu consigo te dizer que são de 190. A última vez que a gente viu foram 191. Isso aí com certeza, registrados, logicamente. Lá no conselho. Isso que eu ia perguntar, que registrado no conselho. Registro no conselho. Então, assim, mas se parar para pensar, a gente tem estúdios com... Eu, por exemplo, já prestei consultoria para alguns estúdios com 150 clientes, 200 clientes, 80 clientes. Então, assim, é muito... E hoje você também tem essas plataformas, né, pra gente não dar nomes aqui, que acaba que o cliente, ele, em alguns momentos da semana, ele circula em várias academias ou vários centros de treinamento. Né? O agregador, né, não vamos falar os nomes, mas assim, os agregadores... Eu acho que pode ser essa a minha impressão, né, de ter os agregadores trouxeram mais pessoas, né, porque, assim, tem empresas, por exemplo, que pagam uma parte, tem empresas que pagam tudo e tem empresas que dão só a possibilidade do agregador, que já é melhor porque você tem um custo menor. O agregador, ele trouxe esse cliente diferente, né, para pelo menos ele provar ali. Só que o agregador, ele tem um problema, né? Ele não é problema, não estou dizendo que é ruim você trabalhar com ele, não. Pelo contrário, eu acho super ótimo. Mas o agregador, ele ele tira você de cliente e te torna usuário. É diferente. Você não compra mais a empresa, você compra alguém que te faz usar a empresa. Então isso muda um pouco, porque o pertencimento, a relação de consumo e o pertencimento, ele muda, né? Justamente por ele ser livre. E essa liberdade geográfica é uma coisa que, por exemplo, eu sempre gostei disso. Só que eu não tinha essa possibilidade, eu teria que pagar 3, 4, 5 academias. Eu sou um usuário, porque eu tenho um agregador por uma das universidades que eu dou aula, então eu tenho um agregador por ela, né? É um benefício que eu tenho, e aí eu uso. Então eu treino cada dia em um lugar. Pra você é bom, positivo, por ter essa liberdade. Pra mim é ótimo até pra ter liberdade e por eu estar na profissão, ser um cara de estar antenado ao mercado, eu converso com um, converso com o outro, vou lá, encontro amigos de faculdade, encontro ex-alunos, ex-estagiários, e aí a gente vai trocando essa ideia. Muitas vezes até para treinar é ruim, que você começa a conversar com um, com o outro. Então, assim, o agregador traz isso, mas ele muda a relação de consumo. E aí a gente tem que entender se isso é bom ou ruim. Na minha visão, é bom, porque você traz pessoas diferentes. E só me lembra qual é a primeira pergunta, o que eu acho, como que vai parar isso, não é isso? A primeira Aonde pergunta. você acha que esse mercado de expansão de academias vai chegar, né? Eu acho que nessa velocidade que está crescendo, se continuar, em algum momento existe a chance de virar uma bolha. Essa é a minha impressão, tá? Porque para que isso não aconteça, a gente teria que mexer naqueles 90% que não estão treinando. Se a gente não mexer nesses 90%, continuar com esse índice de 6, 8, 10, que seja 12, vai chegar um momento que a gente não vai ter cliente para todo mundo. Hoje, para você montar uma academia de médio porte, você precisa ter de 800 a 1.200 clientes para ela se pagar. Então, para você ter lucro payback, você vai ter que ter 2.500, um pouco mais, dependendo do investimento. E uma academia hoje, tu tem que investir aí de 2 a 5 milhões para tu abrir uma academia de médio porte. Não é um investimento fácil. Então, muitas das vezes, a pessoa prefere investir em outra coisa ou até mesmo botar esse dinheiro lá paradinho e ficar pegando rendimento mensal sem ter estresse. Então, para você abrir, para essa quantidade de academias que estão abrindo, a gente vai precisar mexer um pouquinho nesse público aí. Se esse público continuar com essa mesma margem percentual, em algum momento vira uma bolha. E eu conversei já com alguns médicos, né? A gente tem parceria muito forte com o nutricionista, parceiro da tua profissão. Mas conversando com alguns médicos, nutrólogo, e sobre os análogos, né? Análogos de LP1, né? Que fala. Isso. Ele até perguntou a opinião de vocês. E que a visão que eles têm, alguns têm ali no meio, e a gente tem visto isso quando vai pro meio da suplementação, que grandes indústrias estão produzindo suplementos complementares àquele cara que passou a utilizar Ozempic, Mounjaro, Victoza e assim por diante. De que o mercado de suplementação já enxerga que é algo necessário, que os profissionais provavelmente vão prescrever alguns suplementos auxiliares ali àquela alimentação que ele passou a ter, mas que é algo que ajuda aquela pessoa que talvez ela não conseguia enxergar o resultado e desanimava no meio do caminho. Então você falou, questão do processo, tomar a decisão. Qual a tua opinião em relação, não estou perguntando você falar se incentiva ou não, mas você acredita que isso pode ajudar a esse restante da população, talvez aquele cara que estava numa obesidade mórbida, que ele não conseguia sair na rua para caminhar e com a utilização de algum medicamento como esse, ele passou a enxergar o resultado mais rápido e por isso não desanimou no meio do processo? Então, aí a gente vai falar de um monte de coisa, né? E aí não tem como, vou ter até que me estender um pouquinho, porque isso aí é um assunto bem legal, e é um assunto da moda, inclusive. Você pega uma pessoa e emagreceu 3 quilos, tá tomando um diário. Então, assim, a galera já tem essa questão. O que acontece? Eu acho que a única pessoa que tem que se preocupar inicialmente com as canetas, né?
quem faz cirurgia bariátrica, que eu acho que as canetas em algum momento vão diminuir 70%, 80% da cirurgia bariátrica, que para mim é ótimo, tá? Assim, na minha visão. Então, porque realmente funciona. E aí, a evolução está sendo muito rápida. A única coisa que a gente tem que entender é qual é o efeito disso daqui a 20 anos. Colateral. 10, 15, 20 anos. A gente não sabe ainda, quem disser que sabe é mentira. A gente não sabe. Tanto que a gente teve a questão das vacinas aí, não estou entrando em polêmica, mas a gente sabe que as vacinas, na minha visão, tem que ser tomadas mesmo e tem que acontecer, só que algumas pessoas podem sofrer, até porque é muita gente tomando. Isso lá atrás, aqui as pessoas falam, esquece que com as outras vacinas também aconteceu. Sim. Então, assim, qual o efeito disso daqui a 10, 15, 20 anos? Não sabemos. Mas vamos falar de hoje, vamos esquecer do colateral para daqui a anos. Começou lá com a liraglutida, semaglutida, aí inicialmente era aplicação diária, depois foi para aplicação semanal. Existia a questão do enjoo, que era muito forte, pessoas não aguentavam, relatos de alguns pacientes meus que na época fizeram uso, né, tratamento com endócrino também junto comigo, com a parte nutricional, e pararam pelo enjoo, vomitavam demais, até chegar a tirzepatida, que é o Mondiário. Que aí, além de ser duplo, né, você tem um efeito muito melhor, você também não tem enjoo praticamente, muito pouco, né? Isso é relato dos pacientes que fazem uso e me relatam. Eu sempre pergunto, até porque eu vou prescrever alimentação, então eu tenho que entender o que ele consegue, o que ele não consegue. E hoje já tem a retatrutida, que vai vir também lá fora apelidada até de Godzilla, né? Porque vai vir segurando a massa muscular também. E tá vindo uma outra que eu esqueci o nome agora. Então cada hora vai melhorar ainda mais e vai dar resultados maiores. Então, isso aí, existe uma outra questão também, a questão psicológica. Quantas pessoas aí entraram em depressão porque foram obesas durante anos? Outra coisa, você diminuiu tua alimentação, você perdeu peso, mas e os exames bioquímicos? Quanto que você diminuiu de colesterol, ferritina, glicose, glicada? Então, será que aquela caneta ali não salvou a tua vida? De você, de repente, ter um LDL muito alto e poder entupir uma artéria, teu HDL também não segurar e você, de repente, ter um infarto? A gente não sabe, não dá para adivinhar, mas eu tenho certeza que eles funcionam dessa forma, diminuindo insulina, todos os marcadores que podem nos trazer risco, circunferência abdominal. Então, assim, eu sou totalmente a favor, prescrito por médico e acompanhado junto com um profissional de nutrição, junto com um profissional de educação física, porque a retatrutida eu não tenho ainda feedback, né? Só leitura mesmo que eu li para entender como é que funciona. Mas todos os outros, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, muita gente toma e não treina, não faz uma dieta, não faz uma suplementação e aí começa a entrar em osteopenia antes da idade, inclusive, né? Começa a ter problemas de diminuição de massa muscular, diminuição de massa óssea. Então, assim, o grande lance é você fazer um trabalho em conjunto. É o cara chegar lá, fazendo um merchan, comprar roupa lá no Juliano, comprar suplementação, ir no nutricionista, ir no endócrino, no nutrólogo, no ortomolecular, fazer todo o tratamento, ir no nutricionista e depois ir lá na Whey para comprar a suplementação. Isso aí não tem jeito. Se ele fizer todo esse trabalho, eu sou 100% a favor das canetas. Se ele fizer, comprei no mercado negro, comecei a tomar e não fiz nada que tem que ser feito, só perdi peso, e não pode chegar ao nível que está chegando hoje. O cara precisa de perder 3, 4 quilos, vai lá e compra. Aí também não. O cara tem um problema de obesidade, está com 10, 15, 20 quilos a mais, está afetando os exames dele bioquímica, afetando a vida dele pessoal, usa. E aí, mais uma vez, repetindo o início, a única parte que eu acho que vai ser afetada, pelo menos nesse primeiro momento, é a questão da bariátrica, porque realmente vai diminuir bastante. Porque funciona de verdade. Pô, legal. Não tinha ouvido uma opinião assim mais específica, né? Principalmente que a gente vive nesse mercado. Então, acredito que é algo que vai movimentar lá fora, nos Estados Unidos. Eu acredito que seja bem mais avançado, que já tem o reflexo disso no mercado como um todo. Mas legal. E, Juliano, o que você pensa aí em relação a essa movimentação? Antes. Você falou do agregador, né? Você falou do agregador. Pro profissional, ele também consegue se colocar ali no agregador? Sim. Isso era uma curiosidade que eu tinha. Hoje eu posso dizer sobre um dos agregadores, eu não vou citar, mas um deles, que é o mais antigo de todos, que até mudou o nome, então quem sabe aí já conhece. Esse agregador, eu já tive como eu faço consultoria, já fui gestor de academia, eu faço muitos processos seletivos. Então eu já entrevistei profissionais que só trabalham no agregador. E aí qual é a vantagem de você trabalhar no agregador? Você está na sua casa, deitado, né?
vendo Netflix, de novo da Netflix, mas pode ser a Prime, pode ser qualquer uma delas. Vendo um, vendo um streaming qualquer, e aí seu celular apita e você fala, ó, o Rian quer fazer uma aula com você. Você vai lá e aí a aula você vai vender da forma que você quiser. É só peso corporal? Eu vou usar implemento? Eu vou usar algum peso, algum material? Você vai lá, pega o seu material, vai para frente da tela, dá a sua aula, acabou sua aula, dinheiro no bolso. Não sei ainda como é que é a forma de pagamento, se ela entra direto ou se ela entra numa certa data, mas ele recebe. Pelo que eu conversei com os profissionais que trabalham, o valor ainda não era um valor assim tão atrativo. Mas se a gente fizer um comparativo, tirar que o cara está dentro de casa, não tem um custo de deslocamento, não tem um custo talvez com alimentação, o valor não fica muito diferente, por exemplo, de você trabalhar numa grande estrutura, né? Por isso hoje até existe uma grande dificuldade de você ter profissionais para as grandes estruturas, porque principalmente pós-pandemia os profissionais entenderam que dá para trabalhar de uma outra forma. Então o agregador já dá. Tem um outro agregador, né? Esse aí já tem também o tratamento, a questão nutricional. Também não sei como funciona em relação a valores, como funciona, mas ele te dá a possibilidade, eu acho que de uma primeira consulta grátis e depois você tem um desconto, é uma coisa assim. Eu acho que é uma esteira de produtos que eles estão criando, de alguma forma, que eu acho válido e dá a possibilidade, talvez, de você botar profissionais ali para trabalhar. Então já existe também a questão do profissional. E aí hoje o agregador, essa aula dele seria por videoconferência. Por vídeo. Não existe por exemplo, quero agendar um personal, estou em viagem, estou em São Paulo, não conheço ninguém, abro o agregador, eu acho que já tem esse consegue agendar também. Fisicamente. Já tem esse serviço também. Já tem esse serviço também. Isso hoje na plataforma, que é um braço dentro da Track and Field, né, que é o TF Sports, que é um app, né, hoje tem mais de 1 milhão de usuários ativos já no Brasil, que é onde as nossas inscrições dos nossos eventos, né, que a Way entra em parceria, rodam. Então lá você tem desde eventos pagos até aulas gratuitas, online, presenciais. Você tá em viagem, você consegue agendar um profissional, personal, enfim, outras modalidades que não sejam musculação, você consegue também por geolocalização marcar. Pô, perfeito. Então você tem desde aulas gratuitas, né, a profissionais pagos, enfim, e os eventos, né, que a gente propaga. Mas diferente do Track Field Experience, eu como usuário lá do TF Sport, eu consigo hoje, por exemplo, ver uma aula no final do dia, para agendar assim. Perfeito. Como usuário. Inclusive aulas gratuitas de diversas modalidades. Eu funcional, yoga. Eu vejo muito essa estratégia, né? A gente chama, aí indo pro lado empresarial, de hub, né? Então eu vejo uma raia que no segmento de drogaria, sendo como um hub, de relacionar o farmacêutico, o cliente, o laboratório ali, gerar valor para todos eles, assim como o agregador, a TF Sport lá, como estratégia de Track Field, para que a gente não necessariamente está vendendo um produto ou um serviço para esse consumidor, mas eu estou gerando valor. Talvez o TF com um profissional ali de yoga que está conseguindo botar em contato com um possível aluno para ele de yoga, seja de uma forma gratuita. Então, tanto para o profissional, né, o profissional ali que vai prestar esse serviço, quanto para o cliente que está tendo a oportunidade de experimentar, de utilizar um serviço, quem sabe ele passa a utilizar. Hoje, você vê essa realização de eventos, ô Juliano, e esses apoios que você faz como algo de fazer essa relação? Por que você hoje busca lá fazer os 100 eventos? É por incentivo ao esporte? O que você enxerga de estratégia? Principalmente gerando valor para o profissional que quer buscar você lá para fazer um evento, por exemplo. Sim, perfeito. Então, a marca nasceu, né, praticamente 40 anos atrás, 38, 39, entre 3 amigos que estavam no ensino médio e já eram praticantes de corrida, né, no início de um triatlon. E hoje você tem dificuldade para ter acesso, né, a roupas tecnológicas. Imagina 38, 40 anos atrás. E aí nasceu lá entre eles a ideia e eles começaram no tradicional, né? Desenvolveram a tecnologia que tem até hoje, que é a poliamida, que a Track and Field usa patenteada, que é o Thermodry. E eles começaram entre eles vendendo na escola, entre os amigos, e aí cresceram, foram abrindo loja, expandiu, depois veio o projeto de franquia que acelerou ainda mais. Então a marca tem um DNA de esporte, ela nasceu no esporte para sanar uma dor, né? Sanar um problema, que é o que a gente fala muito no mercado, né? Sai na frente quem resolve mais problema. E existe um circuito, né, de corrida que existe há 20 anos, que é o Track and Field Run Series. Hoje tem mais de 300 mil participantes anuais, somando, né, as etapas que tem pelo Brasil inteiro. E de 2, 3 anos para cá, e o TF Sports ele nasceu para ser um hub para rodar as inscrições do Run Series, né? E de 2, 3 anos para cá, o projeto ele nasceu com o Continue em Movimento, que eram projetos gratuitos da gente mesmo, os franqueados,
traziam profissionais da área para fazer essas aulas gratuitas, né? A gente fazia muito evento gratuito, evento com nutricionista, evento com clientes. Mas hoje, de 2 anos para cá, o TF Sports ele é um hub muito forte, multimodal de esporte. Então, a Track and Field nasceu e hoje a gente propaga ainda mais que não é só uma marca de wellness, não é só uma marca de entregar, né, roupa com tecnologia e com moda para o cliente que quer praticar atividade física. É realmente uma construção de comunidade, uma construção de uma entrega maior. Então hoje a gente entrega serviços, né, esportivos. Então entrega evento, a gente entrega papo com Nutri, né, yoga com nutrição, que vocês apoiaram esse final de semana. Então é realmente levar para o cliente, né, que a Track and Field não é só uma marca que vende roupa tecnológica. É uma marca que ela traz saúde, ela traz qualidade de vida, ela propaga realmente isso dentro e fora da loja. Então os eventos eles são para fortalecer ainda mais a comunidade que consome a marca e também para a gente ter experimentação, né? Muitos clientes hoje talvez não conheçam a marca ou não tiveram ainda a oportunidade de consumir e através dos eventos eles acabam tendo essa primeira oportunidade de consumir a marca, enfim, de participar de um evento bacana, de ter acesso a um kit lá com os brindes parceiros que a gente coloca no brinde, no kit. Então é um hub de wellness mostrando, né, e fazendo o cliente enxergar que ele pode, né, tá associado ali à comunidade da marca e essa comunidade vai trazer benefícios, né, da parte social, da parte de saúde, da parte hoje usa o termo bonito, mas a qualidade mental, né, o mindfulness. Então são pilares, né, assim como é uma esteira, né, eu acredito que seja uma esteira. O cliente que quer realmente buscar ali uma vida saudável, um envelhecimento com qualidade de vida, né? Eu estava até vendo um estudo ontem em relação à massa muscular para o envelhecimento, né? Que eu acho que é um tema legal também que perpetua, mas é uma esteira, ele tem que passar pelo médico, pelo nutricionista, pelo profissional de educação física e em algum momento ele vai consumir, né? Ele vai querer estar ali com uma roupa não só estética, mas uma roupa funcional, né? Uma roupa de tecnologia. Então os eventos são para propagação de saúde mesmo. Essa é a construção é o legado que a gente quer deixar com os eventos, né? Realmente fortalecer ali a comunidade da marca. A gente lá na Whey, Luciano, a gente tem uma parceria muito grande com os profissionais prescritores, né? Nutricionista, endócrino, nutrólogo, muito com nutricionista. A gente tem uma base grande de mais de 1.000 parceiros. E a gente sempre busca fazer eventos, associando, trazendo marcas, e já fizemos junto com a Trek, e aulões, e que bota o contato o profissional com as indústrias de suplemento, para ele entender um pouco mais os suplementos, para saber o que prescrever, que às vezes não chega a informação, às vezes ele não é visitado por uma marca. E a gente sempre fez muito isso. E eu queria ouvir de você, aí como dica mesmo, o que você enxerga que a gente poderia até em conjunto, né? A gente chegou a conversar um pouco disso, somar força com os profissionais de educação física. Você que está lá no meio, né? Qual o seu cargo mesmo lá, Júlio? Eu nem cargo, eu sou conselheiro. Conselheiro no CREF. Então, de como é que a gente pode juntar força que você enxerga para o mercado, para o profissional que está vindo aí, que às vezes eu sei que é difícil o cara começar, acabei de me formar, às vezes a gente fica meio perdido, cara, como é que eu vou atuar, se eu já passei por um estágio ou não, e para o nosso lado como empresa, né, o Juliano falou um pouquinho do hub dele, como é que a gente pode juntar força para ajudar esse profissional? Se você tem alguma ideia, o que a gente pode desenhar em conjunto aí? Eu acho que uma das coisas que de ajuda é o que vocês já fazem, fazer eventos, né? Com parceria em relação aos profissionais. Eu acho que também tem que haver uma procura dos próprios profissionais, é importante se associar não só à marca. Eles não são prescritores, mas eles podem dar dicas e podem inclusive fazer uma parceria com nutricionistas, né? Hoje o personal ele tem uma autoridade, né? A educação física teve um boom assim muito grande. Eu brinco quando lá atrás eu ouvia, né, quando eu iniciei educação física foi minha primeira graduação, então eu iniciei lá em 2001 e eu ouvia muito, a educação física é a profissão do futuro, e realmente foi, né? Fomos regulamentados em 98, então é uma profissão ainda muito nova, são 27 anos, fazendo 27 anos agora, fez agora em setembro, e só entramos como profissão da saúde lá no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, em 2020, por sorte, um mês antes da pandemia, que deu para a galera conseguir se vacinar.
Teve até inicialmente alguns problemas porque ainda a gente sabia, porque a gente tinha informação, mas em alguns postos a gente teve que levar a informação lá do Google, lá do CBO, mas conseguimos, né? Então acho que o que tem que fazer é esse link entre o personal, principalmente, personal ou o cara que trabalha com alguma modalidade esportiva, professores de escolinha, treinadores de clube, todos esses profissionais que trabalham com pessoas que precisam suplementar, né? Principalmente os que precisam de rendimento, mas qualquer um. Na verdade, a suplementação não é só para rendimento. Rendimento é um plus. E fazer uma parceria onde, primeiramente, eventos e onde eles consigam procurar também a Whey para poder fazer talvez um time que consiga reverberar de forma positiva a questão da suplementação. Então eu acho que tem que partir um pouco deles também, essa é a minha opinião, mas eu acho que os eventos é o primeiro caminho. O evento é o primeiro caminho. Então, quantos profissionais hoje fazem circuito, por exemplo, na praia? Quantos profissionais dão aula de personal na praia? Quantos profissionais têm o seu estúdio, têm o seu box e conseguem trabalhar lá? Por que não levar lá para dentro a Track, a Whey, que vão ajudar de alguma forma os clientes que estão lá, né? Vão ajudar não só na questão do ganho, do rendimento, mas na questão da própria saúde e fazer esses eventos, tanto interno como externamente. Então, acho que o evento é o primeiro momento. E a parceria, eu acho que ela surge de uma conversa, como foi a nossa, inclusive. A gente surgiu de uma conversa, a gente fez uma visita, a gente trocou uma ideia e viu alguns pontos que a gente podia alinhar. E eu acho que a questão também do profissional, seja nutricionista, seja nutrólogo, seja profissional de educação física, é uma questão de alinhamento também individual. É o cara passar quais são as necessidades dele, o que ele acha que vai ser legal para ele, e a Whey passar quais são as diretrizes, a Track passar quais são as diretrizes, o que dá para ser feito. Eu acho que essa análise individual, personalizada, ela funciona mais do que uma coisa global. Então, acho que esse é o caminho principal, os eventos e essa questão da conversa individual. Legal, então ó, se você é profissional de educação física e está buscando parceria, eu vou falar o meu, vou fazer o meu aqui, hein, Juliano. Pode procurar lá o Whey Suplementos, tem o Instagram, @Whey Suplementos, a gente tem a Steph, tem a Duda, também que estão lá à disposição, tem um WhatsApp certinho, que a gente sempre é aberto. Então nem sempre tem um formato, a receita de bolo pronto, mas a gente é sempre aberto a escutar, para ver um formato, que tem um evento, tem uma forma de apoio, a gente vai estar sempre aberto, porque a gente acredita muito na profissão e sabe o quanto é importante para o nosso mercado quando eu falo aqui de suplementação. Então a gente é aberto, e inclusive fazendo alguma parceria em conjunto, né? Você tem um podcast lá, que é como o Whey Suplementos, eu quero estar junto lá contigo, apoiando, para que a gente dê também abertura para quem está se formando, para o profissional que está no mercado aí, para que a gente consiga agregar valor em conjunto. Juliano, se quiser fazer o jargão dele. Com certeza, não, suas palavras são as minhas, né? As portas estão abertas aí, que vocês que precisarem de apoio, de parceria, de ideias, né? A gente está sempre em conjunto, então propagando saúde. Agora, junto com o Luciano, a gente formou esse trio bacana aí vão surgir bastante projetos. Mas as portas estão abertas para quem quiser, enfim, apresentar um pouquinho mais do Hub, né? Porque o próprio TF Sports ali é uma porta, né? Para quem está iniciando na profissão, se cadastrar como personal, enfim. Propagar aulas e colocar o nome no mercado. E também os eventos esportivos que a gente ativa bastante. Então, as portas estão abertas para todos aí que tiverem sinergia conosco. Inclusive, o Juliano está fazendo a corrida para a gente, né, aqui da Whey Suplementos, é o Cian Pharma, Desafio da Saúde. Desafio da Saúde. Agora, 19 de outubro. Dá tempo de se inscrever ainda, hein? Dá tempo ainda. O podcast vai pro ar, mas dá tempo de se inscrever. A gente vai deixar aqui no link também. E, Luciano, que projeto você tem aí que dá para convidar o pessoal que está assistindo a gente? O que a gente pode te apoiar também de projeto? Você acha que é legal? Tem um podcast, né? Eu esqueci qual é o nome, desculpa. O Café com Profissional. Então, hoje o projeto que eu tenho é o Café com Profissional. É um projeto que iniciou agora, na verdade. Fiz o canal lá no YouTube e fiz uma entrevista, né? A primeira entrevista foi com um profissional de educação física, que é o Léo, né? O Léo Gomes é coordenador da Academia X-Fusion aqui em Niterói. E também professor universitário, um amigo de longa data. Então eu iniciei com ele, logicamente, até por já conhecer o trabalho dele. A ideia do projeto é conseguir divulgar o trabalho de profissionais que fazem a diferença no dia a dia, tá? Todos os convidados vão estar atrelados de alguma forma à questão da saúde,
Isso para mim é uma coisa que tem muito na minha mente. Então, se eu for buscar, por exemplo, um político, esse político vai ter que ter projetos voltados para a saúde. Se eu for buscar um profissional de educação física, logicamente ele vai estar trabalhando com a questão da saúde. Se eu for buscar um dono de uma empresa, seja de uma academia, seja de uma loja de suplemento, ou seja de uma loja de roupas tecnológicas, aí vai estar atrelado em relação à saúde. Então, todo o meu entrevistado lá vai ser... Na verdade, eu não botei nem como podcast, porque é uma conversa mais rápida, né? Eu brinco que podcast, assim, não sou jogador de futebol nem artista, então ficar uma hora falando é mais complicado. Mas é um bate-papo que dura em média, os vídeos do YouTube duram em média no máximo 25 minutos, onde eu abordo ali questões que são importantes para o dia a dia. E, logicamente, é a chance daquele profissional que muitas das vezes está ali na tua correria, usa o teu Instagram até a favor, mas que pode divulgar o trabalho dele e mostrar o que ele faz. Né? Isso pode gerar interesse. Então, a minha ideia, logicamente, começando pequeno, hoje... com o apoio de vocês vai ser muito importante, porque são 2 marcas grandes, não só em Niterói, mas nível até nacional. Então, o Niterói hoje com muitas lojas e com muita divulgação. Então, para mim é importante. Agradeço mais uma vez a vocês por acreditarem, né? E meu Instagram é @professorluciano.gomes. E comigo lá, iniciei com a Bartávia, que são 3 profissionais de mídia social, eles me ajudam lá, abraçaram o projeto, eles já trabalhavam individualmente para mim, né, faziam serviços para mim e abraçaram o projeto de forma de acreditar mesmo, né, que vai dar certo. Eu acredito muito, tanto que já vim com esse projeto na minha cabeça, a gente já falou até com o Juliano antes, eu tinha esse projeto mais de 1 ano na minha cabeça, faltava um pouco de tempo para poder começar a fazer, né, a gente faz muita coisa, acaba que... Mas como é uma vez por mês só, pelo menos inicialmente vai ser uma vez por mês, a nossa ideia é levar para frente. Ainda não tenho o Instagram do Café com Profissional, mas depois da 3ª ou 4ª entrevista eu vou montar um Instagram do Café com Profissional, que eu acho legal, sai um pouco do meu Luciano pessoal. Por enquanto tem só uns cortezinhos no meu e o vídeo no YouTube. No YouTube já tem lá. E aí eu vou montar uma página pra gente começar a trabalhar isso aí. Né? Trazer cases de sucesso, pessoas que realmente fazem um trabalho que faz a diferença. Eu já fiz uma troca de ideia com um vereador que tem projetos sociais voltados para a saúde, ele já aceitou. Já fiz uma troca de ideia com um profissional de educação física que trabalha com eletroestimulação, ele também aceitou. O próximo provavelmente vai ser com um pessoal que tem uma rede de futebol aí na praia. São 4 sócios que são estudantes ou profissionais de educação física, montaram essa rede hoje, são sucesso, com bastante pessoas, né, bastante clientes lá junto com eles. Então acho que vale a pena, a chance do você profissional que vai estar lá e divulgar o teu trabalho, e meu propósito com o projeto é poder divulgar e ajudar pessoas. Costumo dizer, isso não tem nada a ver com religião, nada a ver com isso, mas costumo dizer que quando a gente ajuda as pessoas, isso acaba voltando pra gente de alguma forma. Comigo sempre funcionou, então eu vou continuar nessa mesma linha. Legal, e sei que você é professor, é palestrante também, já deu algumas palestras, a gente soube pessoas aqui no nosso meio que falaram e muito bem, elogiaram. Que bom. Se fosse falar mal, eu ia botar na roda. Que bom. Mas tem algum outro serviço que você presta? Uma mentoria, uma consultoria? Tem algo que o pessoal pode procurar o professor Luciano também e que você faça algum tipo de venda para eles ou não? Que hoje você hoje eu faço algumas mentorias profissionais, né, atendo muito estudantes e profissionais recém-formados. A mentoria é voltada para performance mesmo, de trabalho. Atendo profissionais de educação física, na sua grande maioria, que é a área que eu transito há mais tempo, né? Nutrição eu tenho menos de 10 anos, educação física eu já tenho 25 anos. Então eu acabei pegando esse nicho porque é uma galera... Tem alguns cases de sucesso que hoje são personagens aí que começaram comigo no 1º, 2º período. Aí é só me chamar lá no Instagram que eu vou dando feedback em relação. E faço também treinamento de equipes em academias, né? Comecei fazendo consultoria, mas consultoria de forma geral ocupa muito tempo e eu hoje não tenho esse tempo. Então hoje eu faço treinamento, já fiz em algumas academias grandes aqui de Niterói, hoje ainda faço alguns estúdios. Então você que de repente quer montar um estúdio e não sabe por onde começar, você que tem um time na tua academia que hoje não está performando como você quer e queira fazer esse treinamento, eu tenho alguns treinamentos individuais, pode me procurar lá que a gente vai trocando ideia. Legal, o Instagram do Luciano vai estar aqui na descrição, então procuram lá. E espero, Luciano, participar de outros encontros aí. A gente tem um evento que a gente chama de Way Connect, e a ideia é até legal, o Way Connect. Por que é Connect? É justamente para fazer o link com diferentes profissionais do meio que façam sentido. A saudabilidade, a longevidade, é o que a gente tem de propósito dentro da Way Suplementos, que é justamente inspirar conquistas
e levar... Ih, até fugiu. Esperar a conquista transformar desejo em realidade. Então aquele cara que às vezes ele tem uma dificuldade, a gordura que me incomoda, às vezes é a movimentação, eu sou um cara obeso, sou um cara sedentário, então através do suplementação e do que a gente pratica aqui, a gente acredita que consegue transformar aquela dor que ele tem em algo que possa ser de superação. E aí esse evento, justamente, a ideia nasceu para levar profissionais da área de saúde, como nutricionistas, e também a gente tem um projeto de trazer também os profissionais de educação física, donos de academia e as indústrias de suplemento, enfim, criar todo um hub, um ecossistema com palestras. No último evento a gente levou o Tanuri, a gente levou diferentes profissionais com palestras, e aí te convido a estar junto com a gente lá, montando uma agenda, e quem sabe também trazer alguns profissionais da área de educação física para que a gente consiga também agregar alguma coisa, seja uma palestra, seja através de uma informação, alguma troca. A intenção do nosso evento é esse, que provavelmente vai acontecer em janeiro, mas ainda não tem o escopo montado, e Juliano vai estar lá com a gente apoiando também. Estaremos juntos. Fechado? Fechado. E Juliano, o que você deixa de mensagem aí também pro pessoal? Obrigado aí por ter nos recebido. Onde o pessoal tem o Trackfield lá, qual é o arroba do Track da Track? É o Trackfield Niterói. Quem precisar de qualquer solicitação ou buscar mais informações aí sobre o nosso trabalho, fiquem à vontade para nos procurar lá. E é isso. Eu acho que, primeiramente, agradecer a vocês todos, a quem está assistindo, e vamos propagar a saúde. Eu acho que o principal, né, cada um no seu segmento, cada um vendendo um produto ou serviço, mas a finalidade é essa, solução de problema e propagar a saúde. Perfeito. Quer deixar uma mensagem no final aí, Luciano? Bom, eu acho que já falamos bastante, né, mas eu quero deixar aqui o agradecimento ao Juliano e ao Rian, a Trackfield e ao Whey. Não só por estar aqui hoje, poder trocar com vocês isso aqui. A gente já troca em outras situações, mas aqui fica mais legal, que a gente consegue divulgar e que as pessoas conseguem nos ouvir, mas também pela parceria, por acreditar nos projetos. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa aí pra frente. Você que é profissional, você que é nutricionista, é profissional de educação física, eu acho que aqui a gente consegue fazer um trabalho em conjunto com todo mundo que queira realmente, que decida, né, que propagar saúde de alguma forma. Então eu acho que talvez aqui a gente esteja montando uma coisa muito legal daqui para frente. Então eu acho que é isso. Agradecer por estar aqui nesse momento. Eu sou um cara que fala muito de network, porque eu acredito muito nisso. E acreditando nisso, conheci o Juliano e hoje estou aqui, conheci você hoje está aqui. Então só agradecer e dizer que estou aí à disposição para o que vocês precisarem. Eu que agradeço aí a vinda de vocês dois. Foi bom um papo. Espero que você tenha gostado. Quem acompanhou a gente até o final, segue lá, tá todo o arroba aqui embaixo do Luciano, do Juliano lá da Trackfield. E que fica o convite também. Então, se você é profissional da área de saúde ou que está se envolvendo nesse mercado, a gente fica aqui. Nós colocamos à disposição para te ajudar a levar um conteúdo, a você somar força também, porque o importante é gerar esse valor para ambas as partes. E aqui no canal do YouTube da Whey tem outros vídeos, tem outras pessoas que a gente convidou. Espero trazer mais pessoas e quem sabe você também pode estar participando com a gente no podcast ou lá na conversa. Café com o profissional. Café com o profissional com o Luciano, que vai ser um prazer também tá apoiando vocês lá e a gente construir junto. Fechou? Então, até a próxima. Obrigado. Por favor, compartilhe esse podcast aí com um colega de trabalho. Vamos que vamos. Tchau, tchau.